Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, vamos para mais um vídeo aqui. Vou tentar explicar um pouco como que eu monto essa peça. Aqui vai ser uma arandela de parede. Então eu uso aqui o próprio talo da folha do coqueiro. Eu corto no tamanho, esse daqui está com 34 centímetros. Eu corto um pedaço, ele encurvado ali da folha do coqueiro. Aproveita a curva que vai dar o desenho da peça depois. Então esses dois pedaços de madeira são da própria folha do coqueiro. Elas são encurvadas ali, você vai perceber depois. Então ali eu estou passando as medidas que eu marquei ali com 3 centímetros, né? Que eu vou fazer o furo de cada lado. Eu faço um furo ali com 3 centímetros da ponta de um lado, do outro. Aí um outro com 7 centímetros, entre 7 e 7,5. No meio tá com 17 centímetros, que a madeirinha total tá com 34 centímetros. Então assim, aí eu divido, faço essas marcações ali, onde eu vou furar com uma broca de 2 milímetros. Que aí depois eu vou estar mostrando para vocês, que eu vou estar colocando, prendendo os arames, né? Então aí é a base da estrutura que eu estou fazendo. Ela vai ser uma luminária de parede. E aí eu faço a furação, né, com a broquinha de 2 milímetros. Eu vou usar um arame de bitola 12, de número 12, que é... E aí ela vai ficar bem presa nesse furo. O furo é um pouquinho mais estreito, né, do que o arame. Então daí depois vai ficar bem preso daí, vai encaixar bem certinho daí. Então ali eu faço a furação dos dois lados. E eu tô gravando um áudio depois, eu fiz a filmagem, né, tentando explicar para mostrar os detalhes um pouco mais perto. E depois eu tô gravando o áudio porque tava muito barulho ali do meu lado. Onde eu estava trabalhando, estava bastante barulho, passando bastante caminhão, então não estava dando certo gravar com áudio. Então, e ali na frente ali, ó, eu coloquei ali do lado, eu coloquei ali em cima ali da mesinha para ver mais ou menos a largura, né? Normalmente eu deixo com 13, 14 centímetros de largura ali. Então eu coloquei ali e vou fazer 2 furos ali. Eu faço ali, como eu fiz os outros com 3 centímetros, eu faço ali com 2,5. Então ali eu faço um de cada lado, que eu vou colocar depois os araminhos, né, para dar sustentação ali, deixar ela no formato. Tá joia? Então ali você, observando, a gente passa o furo, né, de um lado para o outro. E ali eu coloco ali na mesinha. Aí eu vejo a direção, né, a largura que vai ficar, e ali eu já coloquei os 2 araminhos. Com o próprio alicate você já consegue colocar ali, ou segura com o alicate e bate com o martelinho, que o furo daí ela entra fácil daí, tá bom? Com o próprio alicate você já consegue colocar o araminho na estrutura. E ali eu estou mostrando ali, ó, como essa estrutura ela vai ficar encurvada. Como eu usei ali o próprio talo da folha do coqueiro, ela tem uma curvatura. Então eu chamo essa arandela de arandela canoa, porque ela fica ali o desenho de uma canoa, né? O meio mais abaulado e as pontas mais fechadinhas. Então ali eu faço 2 argolinhas, eu faço na mão mesmo, eu entorto os arames na mão mesmo, não uso um molde, nada. E vou colocando a olho mesmo, sabe? Então assim, eu faço a do meio maior, as duas da ponta mais fechadinha um pouco, mais estreita. E ali, ó, onde eu fiz aquele furo com 7 centímetros ali no meio dos arames, então eu vou colocar ali agora o suporte para a lâmpada, né? Então daí a gente começa a colocar ali, ó. Aí eu uso um soquete, desse soquete a gente chama o soquete E27, que ele tem é um soquete para abajur, que você prende a cúpula ali,
Então eu uso a boca dele para fazer com esse arame, ó, o próprio arame número 12, né, o arame galvanizado número 12. Aí eu com a mão mesmo eu entorto ele e faço a curva ali na boca do soquete. Aí depois nas pontas eu corto ele ali, né, que ele encaixa ali da largura da peça, passando um pouquinho da peça. E aí depois eu entorto ele com o alicate, eu entorto as pontas. Que naquela furação que eu fiz ali com 7 centímetros da extremidade, eu encaixo esse araminho. Tá vendo? Por isso que eu já marquei tudo na peça ali e fiz as medidas, né? Com 3, 7... o meio, dividi o meio das pontas ali, fiz o furo desse arame maior. E aí eu coloquei ali os araminhos aí bem... Aí fica, por mais que ela seja assim bem artesanal e bem, não posso dizer assim, bem no olho mesmo, a gente não usa nem o molde, até porque a gente já está um pouquinho acostumado, né, fazer, com o tempo a gente vai acostumando e vai pegando o jeito e depois acaba não precisando ter um molde daí, né? A não ser que você faça mais de uma, você faz a primeira. E aí depois você usa a armação, os arames que você cortar da primeira, você vai usando de molde daí. Aí tipo, vou fazer 10 peças. Aí você já corta os arames para as 10 peças, usando o primeiro de molde daí. Tá joia? Então eu faço assim daí. Não tem assim um molde fixo na cabeça, sabe, que como posso dizer assim, um molde assim preso em algum lugar que eu vou lá, coloco arame e corto. Se você quiser fazer isso, fica mais fácil, mas eu costumei fazendo assim, então dá certo também. E ali eu já comecei a prender as varetinhas na estrutura, então já comecei a amarrar, né, aquelas varetinhas. As varetinhas é da folha do coqueiro que eu tiro. Tem uns vídeos atrás aí mostrando. Então, se você puder assistir os outros vídeos lá, vocês puderem acompanhar. E vocês vão ver que tem uns vídeos lá mostrando eu limpando essa varetinha. Então, ali eu vou amarrando. Eu uso um barbante de algodão cru mesmo. Eu procuro um que não seja muito grosso, né, muito fino. É ali entre números 6 e 8. Fio 6 e fio 8. E eu uso um que fica mais, a cor combine mais com a fibra, né? E a gente vai amarrando com essas varetinhas. Tem umas varetas que elas são grandes, né, comprida, aí eu corto ela no meio. Eu divido ela no meio e faço duas. Eu amarro de duas ao mesmo tempo, né? Junto duas varetinhas para ela ficar mais resistente. E aí, como a vareta ela é maior, aí aquelas que dá para fazer duas, eu quebro ela no meio e faço no meio. E quando é pequena, eu pego e amarro duas juntas, duas menores juntas daí. Tá joia? Então, assim, é um trabalho bem calmo, bem tranquilo. É uma coisa que eu estava observando também nos outros vídeos, assim, eu sempre pareço sentado, né? Porque às vezes pode falar, pô, o trabalho é bom, fica sentado. Bom, não deixa de ser. Mas assim, é porque assim, eu uso a própria, se você observar ali, ó, eu prendo a peça na perna, né? Uso as pernas para segurar a peça. E ali eu fico com as mãos livres para poder amarrar, né? Daí a peça fica presa nas pernas e eu consigo ir amarrando. Porque assim, para você fazer em pé, ela solta na mesa, a peça fica solta. E aí você vai amarrar, ela fica escorregando na mesa ou escapa da mão. Então eu uso esse jeito aí. Eu sempre faço, praticamente todas as peças eu faço sentado, né? Porque eu uso as pernas para poder prender, segurar a peça. E ali depois que ela já está terminando, aí eu uso para apoiar a peça também na perna, que fica mais fácil, mais perto. E ali eu vou fazendo desse jeito. Então por isso que é bom a gente trabalha o dia todo sentado, né? Então eu estou fazendo ali os poucos, né, os passo a passo para vocês ir dando uma olhada e vendo como que faz. Ali eu já estou terminando de colocar as varetinhas no meio, na parte do meio.
e depois a gente já vai para a parte das pontas, né? Então, assim, essa peça aí eu fiz com ela encurvada, mas você pode fazer com a madeirinha reta também. Não tem uns modelos que eu faço com a madeirinha reta, e aí eu não faço arame nem assim com diferença de tamanho, né? Eu faço os 3 arames do mesmo tamanho, ele maiorzinho um pouco. E aí eu fica os 3 arames na mesma linha, que a peça fica um tamanho só daí. Essa aqui eu uso a própria folha do talo, né, da folha. Aí ela fica esse desenho curvado. E aí para ficar o desenho eu coloco um arame menor nas pontas e um arame maior no meio. Aí ela fica embaulada. Então assim, mas pode fazer com uma madeirinha reta do mesmo jeito. Não muda não. Tá jóia? Então ali eu já tô tirando um pouco das pontas, né, para ficar mais fácil para amarrar depois. E às vezes você deixa as pontas compridonas assim, ela vai enrolando no barbante, vai prendendo no barbante e acaba você se atrapalhando um pouco, né? Aí eu pego e corto as pontas. Então assim, eu uso a tesoura de poda. Tem as tesouras de poda, aquelas menores, eu uso para cortar essas fibras aí. Então ela tem vários modelos de tesouras, vários modelos, preços, né? Daí você vê o que encaixa melhor aí no orçamento. Mas não é muito caro não. Varia aí de 30, 50, 60 reais de acordo com o modelo. É claro que tem umas que um valor 50, 60 reais, elas são melhores, né? Elas vão cortar mais, segurar o corte por muito mais tempo. Tem umas mais em conta, mas elas acabam perdendo o corte muito rápido. E aí você acaba tendo que comprar outra muito mais rápido daí. Então ali a gente já vai fechando o finalzinho, né? Então ali as pontas. Nessas pontas aí, para ela ficar fechada, aí eu vou amarrando vou jogando, né? Tem umas que eu amarro 4 pontas juntos, para ela ficando fechadinha, né? Aí eu amarro 4 pontas juntos, depois amarro 2, eu vou olhando, vendo se elas estão retinhas, né, em pezinho. Se estiver ficando mais fechado de um lado do outro, aí eu vou ajeitando na mão, para que ela fique bem irregular. Então ali para ela ficar fechada, aí eu vou fazendo isso, eu amarro de 4 pontas juntos, e no meio amarro só 2 só, depois 4, 2, vou trabalhando desse jeito. Então ali quando termino de amarrar, eu pego e dou ali 2 nozinhos, né, na madeira. Vocês viram lá no começo da peça que eu coloco um fechinho cobrindo a peça na lateral da peça, da madeira, e aí não aparece a madeira. E aí no final ali eu dou 2 voltas com as varetinhas na madeira, aí fica toda coberta daí. Então ali aí você vai fazendo com calma, com bastante tranquilidade, você vai dar 2, depois no final eu dou 2 nozinhos ali, né, para prender. Então aí fica bem preso, não tem perigo soltar depois as varetinhas. O ideal é assim você ir amarrando, na hora que você vai prendendo as varetinhas, vai tentando deixar bem firminha a amarração para ela não soltar, né? Depois você pode passar uma cola branca, depois se você quiser, mistura um pouquinho de cola branca com água, dilui um pouquinho e passa por dentro com um pincelzinho, passa principalmente nas costuras, e aí ela vai segurar as varetinhas na amarração, não vai ter perigo soltar depois. Aí eu finalizei, terminei os 2 lados dela. E aí tá vendo que ela fica um desenho de uma canoa, né? Então daí ela fica
esse desenho que a gente vê aí. Aí ela ficou bem firminha, bem fechadinha. E corte certinho, sempre com cuidado, né, para não, com a tesoura, não deixa a outra mão perto, a gente segura, mas vai sempre mantendo a outra mão longe, né, do corte da tesoura para não ter perigo, acidente. Às vezes, se você não conseguir cortar, pede uma ajuda aí para alguém, mas é facinho cortar, não tem perigo não. Ali eu vou colocar ali uma lâmpada ali para vocês verem que, para ter mais ou menos uma ideia, né, de como que ia ficar. Não é esse suporte que eu uso. Dá para usar se quiser também, né? Coloca ali no pezinho e deixa ela no cantinho da parede, ela fica ali como um abajur daí. Mas essa é para parede, né? Aí você encaixa ali na parede e coloca ali o rabichinho e aí você usa ela na parede. Mas se tiver um pezinho também e quiser colocar ela no pezinho do abajur, ela vai dar certo também. Ali eu estou mostrando para vocês verem como que fica, né? Depois acesa, para ter uma ideia. E é isso. Bom, aí é os abajur que eu faço, pendente. Essa é umas arandelas de parede, também é feita com o próprio cacho do coqueiro, aquele coquinho amarelo. Aí um abajurzinho também. E esses são uns abajur que eu vou entregar essa semana de uma encomenda, tá joia? Agradeço a todos, deixa aí seu curtir, espero que tenham gostado. E em breve eu trago mais vídeo aí para vocês aí, tá joia? Não esqueça de deixar seu comentário aí, seu joinha. E é isso aí, grande abraço, pessoal.